Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa live que o SIMEX está promovendo junto com o SESI. Meu nome é Daiane Catuzzo, sou a diretora executiva do SIMEX. É um prazer a gente poder estar ao vivo hoje conversando com o Antonino Germano, que é médico, para falar um pouquinho e nos explicar um pouquinho sobre o Covid, né? Essa doença que tem impactado tanto as nossas vidas, direto e indiretamente, né? Acho que não tem uma pessoa que não foi impactado e está sendo, né, por esse processo, seja na sua família direto. Acho que agora a gente já começa também a ter pessoas mais próximas, nossas também, sendo impactadas, né? Então, para a gente não se alongar, né, a noite chuvosa e fria aqui do Rio Grande do Sul, Antonino, passo para ti a palavra e que tu possas trazer bastante conhecimento para nós sobre esse tema que é tão relevante para o momento que estamos vivendo. Muito obrigado, Daiane. Aliás, eu queria parabenizar o CIMEX por esta iniciativa, a todos vocês. É sempre bom trazer conhecimento, trocar ideia, porque isso nos ajuda a aumentar o nosso nível de consciência, né, frente ao inimigo, né, relativamente conhecido. Estou falando relativamente, vocês vão entender o motivo hoje, que é o vírus do coronavírus, né? Então, o que eu vou falar hoje aqui para todos vocês, né? Eu vou falar assim do que se sabe até agora, né? Do cenário, do que ainda está faltando, do que a comunidade científica está desenvolvendo. Então, vamos dizer assim que a gente nesse meia hora, 40 minutos que a gente vai estar junto, né? Então a gente vai se atualizar sobre o que está acontecendo em relação ao coronavírus no mundo, aqui no Brasil. A gente deu um certo nome ao coronavírus, né? O nome que foi dado, né, para ele foi o SARS-CoV-2. SARS é da sigla em inglês de Síndrome Respiratória Aguda Grave,
e Covid-2, porque já existe um coronavírus 1, que era o vírus da SARS mesmo, que em 2002 já causou outra pandemia, claramente de dimensões mais restritas. E esse agente, então, que é o SARS-CoV-2, ele é o responsável da doença que é chamada Covid-19. Então, o código coronavírus, de vírus, é 19, D de doença, 19 do ano em que foi descoberto. Então, nos últimos meses aprendemos, não diria, como falei antes, a conhecê-lo bem, apesar de existirem muitas implicações diferentes, né? Isso permanece, hipóteses geralmente plausíveis, mas pelo menos estamos aprendendo como tentar evitá-lo, né? Como tudo isso nasceu, né? Nasceu no final do ano passado, né? Foi na China, naquela região de Hubei, na capital Wuhan, né? No final de 2019, a partir de um grupo de casos de pessoas, se vocês lembram, começaram a apresentar uma pneumonia causada por um agente que não se estava entendendo bem o que era, né? E que haviam frequentado um mercado chamado úmido, ou seja, o mercado de animais, né? O paciente zero nunca foi identificado. O que é esse paciente zero? O paciente zero é o primeiro paciente que traz o vírus para uma comunidade, para um país, para uma cidade, vamos dizer assim. Ou seja, antes dele ninguém tinha o vírus. Então, esse paciente zero nunca foi encontrado, mas parece que ele é datado entre outubro e novembro. E algumas semanas antes dos casos de pneumonia anormal aparecer, identificados e relatados. Se vocês lembram daquele médico que depois foi definido herói, né, que era o Li Wenliang, e que depois faleceu por isso, pelo próprio coronavírus. Ele foi execrado, censurado no começo, e ele se descobriu depois que, na verdade, ele tinha razão, né? Então, como é que esse vírus chegou para as pessoas? Como é que chegou ao homem? Ah, ele está intimamente relacionado aos morcegos, mas a diferença de algum que penso que veio do morcego, na verdade, ele não veio diretamente do morcego para as pessoas. Falta falta um elo, definir um elo, ou seja, tem que ter, porque o vírus que está dentro do morcego é um pouco diferente. Ele não ataca diretamente o ser humano. Então, se supõe, alguns estudos estão demonstrando que este elo, esta ponte entre o morcego e o ser humano é um mamífero chamado de pangolim, que ele tem algumas escamas, essas escamas são usadas na medicina tradicional chinesa, e por meio desse pangolim, então, isso chegou a infectar os homens, mas também não se descarta a possibilidade que o vírus possa ter afetado outros animais, como animais domésticos, tipo cães, gatos ou outros. A partir da China, então, o vírus chegou para a Europa, né? Na Europa, o paciente zero, por definição, é identificado num paciente alemão. Então, parece que tudo começou com um paciente alemão que se tornou positivo no dia 24 de janeiro. O que houve com esse paciente alemão? Alguns dias antes, entre o dia 20 e 21 de janeiro, ele participou de uma reunião em que uma colega de Xangai estava presente, tá? E que permaneceu na Alemanha entre os dias 19 e 22 de janeiro. Esta colega depois voltou para a China e ela começou a se sentir mal no próprio avião. E esta paciente depois se demonstrou positiva para o coronavírus. E esse paciente zero, então, seria o que depois desencadeou toda a cadeia de contágio, que teve aqueles casos mais eclatantes na região norte da Itália. Então, isso todo mundo é sabido, né, que lá foi o epicentro, né, do coronavírus, foi o epicentro europeu, mas na verdade foi o epicentro mundial durante um período. Foi na região mais rica da Itália, e na Lombardia, na região Milão, no começo, eu diria para você que não foi dada a dimensão devida à doença, né? Então, não foram tomadas as atitudes de isolamento. Teve até o prefeito de Milano, né, a cidade mais rica, mais industrializada da Itália, que até fez um movimento que era assim: Milano não se ferma. Seria assim: Milano não para, Milano não pode parar. Praticamente teve um anúncio, algo parecido aqui no Brasil no começo, com o slogan "O Brasil não pode parar", mas as coisas demonstraram, a realidade depois demonstrou que as coisas eram bem diferentes, e ele, na verdade, teve depois que se retratar em público, né, pedir desculpa, porque as coisas lá efetivamente explodiram, começaram a morrer muitas pessoas, com a característica da mega Itália, é um país muito idoso, né, então os idosos são um grupo de risco que é bastante atacado. Aí chegamos ao Brasil, né?
Um empresário de 61 anos é considerado o primeiro diagnóstico de Covid-19 aqui no Brasil, e foi isso que aconteceu no dia 25 de fevereiro, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O paciente havia retornado do norte da Itália, então um empresário, que estava vivendo, como falei antes, essa explosão de casos de SARS-CoV-2. Ele tinha sintomas como febre, tosse seca, né? E cerca de 2 semanas depois ele teve esse diagnóstico. Mas especialista apontam que dificilmente este seria o primeiro paciente, né? Recentemente até teve um estudo que demonstrou, em amostra de esgoto que foram colhidas no final do ano em São Paulo, que parece que tinha a presença do coronavírus, já no final do ano. Então, para vocês verem como estamos lidando com algo que transparece um cenário não muito claro ainda, não muito conhecido. Quanto contagioso é esse vírus, né? Para medir o contágio, a força de contágio de um vírus, os médicos usam uma taxa que chama taxa de contágio, né, de reprodução, que é o R0. Né? Esse R0 tem que ficar abaixo de 1. O que ele quer dizer? É um doente infectado para quantas outras pessoas passa o vírus. Então, no caso do coronavírus, isso é em torno de 2 a 3 pessoas. Então, o R0 do coronavírus é 2, 3. Para vocês terem uma ideia, isso é muito, isso é pouco, se a gente pegar o exemplo do sarampo, o R0 do sarampo é 18, bem mais alto. Então, o sarampo é bem mais contagioso que o coronavírus. E a gripe fica em torno de 1,3. Então, a quanto mais baixo, se esse número ficar abaixo de 1, aquela famosa curva começa a achatar, começa a decrescer, porque as pessoas não estão passando mais o vírus, e para outras pessoas esse número diminui muito rapidamente. Então, em princípio, a doença começa a regredir. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, então, adotou a taxa de 0,7 para a maioria das regiões que fizeram a reabertura, por exemplo. E a gente espera que nós alcançamos isso quanto antes. Mas temos que reconhecer também que faltou uma certa coordenação central, né, uma coordenação central mais efetiva por parte do governo federal, né, em colaboração com os estados, com os municípios, lembrando que desde o começo, todos vocês sabem que o governo federal foi um pouco contra essas medidas. O problema foi que não teve uma sincronia de ações. O ideal teria sido ter uma sincronia de ações para que as curvas seguissem o mesmo perfil ao mesmo tempo, porque desta forma vai e volta, o vírus continua circulando, então estamos demorando muito mais tempo do que deveríamos demorar, exemplo de outros países onde já isso aconteceu. Pensando no vírus, quantas pessoas então foram infectadas aqui no Brasil? Como é que é essa realidade? Essa é uma pergunta bastante difícil de se responder, né? Porque sabemos que houve centenas de casos confirmados, vou trazer depois o dado atualizado de hoje, né, de casos confirmados, mas ainda os números são bastante confusos, porque o que acontece? Primeiro temos subnotificações, e segundo temos a questão dos assintomáticos, né, são aquelas pessoas que têm a doença, mas não apresentam sintomas. E graças a Deus isso é a maioria das pessoas. Então, por isso a doença em si, apesar de todas essas notícias negativas, vamos dizer assim, que existem na imprensa, não é uma doença que tenha, do ponto de vista de número, estatisticamente significante, é significativo, muito impacto. Eu faço sempre um exemplo, né, em relação aos leitos de UTI. Aqui em Porto Alegre, vamos dizer que tem aproximadamente 550 leitos de UTI, ok? Destinados, que são os atuais, destinados a Covid-19, aos doentes de Covid-19. 550 leitos. Quantas pessoas moram em Porto Alegre? Qual é a população? É mais de 1,5 milhão. O que são 550 leitos? Não é nada. Pero a gente sabe que a gente preza pela vida, e sobretudo os governantes, ninguém gosta de ter um morto na entrada de um hospital. Então, isso cria também uma eclosão de notícias muito negativas, né, com todo o respeito para todos, mas se a gente racionalizar, vamos dizer assim, do ponto de vista da estatística, isso não é representativo, né? Só que isso depois impacta na nossa vida, né, na nossa sociedade, com restrições,
com as bandeiras, as empresas têm que fechar. E aqui a gente vê que, como falei antes, faltou esta coordenação e também tem geralmente uma transmissão de responsabilidade para a sociedade, para o empresariado, sabe? Isso não é bom para todo mundo, sabe? Cada um tem que fazer sua parte. Eu pergunto às vezes, cadê os leitos de campanha? Cadê os hospitais de campanha? Isso ajudaria muito, porque um dos critérios para estabelecer, por exemplo, as bandeiras é a quantidade de leitos de UTI para receber esses doentes. Se falou bem no começo, tinha sido feito tudo um planejamento, mas depois, poucos exemplos, isso não se realizou. Isso, claramente, poucos números depois impactam de maneira muito mais significativas, né? Existe um estudo que foi da Universidade de Pelotas, que tentou fazer então, um estudo de amostragem na população, para depois criar uma representação estatística para ter uma ideia mais ou menos de quantas pessoas teriam infectados, né? Ele fez isso em todo o Brasil, foram testadas 90 cidades, né? Então foi estimado o número de aproximadamente 1,4% da população que teria positividade ao vírus do coronavírus. Só que no Sul esse número está abaixo de 0,5, tá? Em torno de 0,4 aqui no Rio Grande do Sul, é muito pouco, né? Só Florianópolis que está com 0,5%. Mas em compensações temos casos como São Paulo, que é 3,5%. Então, aqui no Sul, em função também de questões culturais ou outros variáveis, isso aqui está mais restrito, vamos dizer assim. Mas também esse número também depende do número de testes que são feitos, que se consideram variáveis que multiplicam o valor no final, né? A gente tem uma estimativa que os números oficiais, segundo esse estudo de Pelotas, teriam que ser multiplicados por 7. Do ponto de vista de número absoluto, hoje o Brasil ocupa um dos primeiros lugares em número de casos, é o segundo depois dos Estados Unidos. Em número de hoje, os Estados Unidos têm 2.900.000 casos, quase 3 milhões, e o Brasil superou 1.600.000 casos, ou seja, casos confirmados. Para vocês terem uma ideia, se falou muito da Espanha, da Itália, hoje a Espanha está em nono lugar e a Itália está em 10º lugar em número de casos, né? Então, a gente está falando de casos, estamos falando também de óbitos, né? Do ponto de vista de letalidade e de mortalidade, quanto letal de fato, então, é esse vírus? E quanto mortal? Antes de mais nada, temos que distinguir entre letalidade e mortalidade, né? A letalidade, o que é? Uma taxa que é calculada. Você pega o número de doentes, número X de doentes, e você então analisa e levanta quanto desse doente vieram a óbito. Então, esse é a letalidade do vírus, esse percentual. Então, é o número de mortos sobre o número de doentes. A mortalidade, não. É o número de mortos sobre a população geral. No Brasil, no momento, essa letalidade é em torno de 4,5%. Tá? Ela é alta, é baixa. Bom, ela diria que se situa numa situação intermediária, porque temos casos onde, como por exemplo na Alemanha, esta taxa ficou em torno de 10,6%, né? Desculpa, essa aqui é a mortalidade. Mas casos, me refiro a 4,5% a letalidade, mas no caso da mortalidade, ou seja, número de mortos em cima da população geral, a taxa de mortalidade no país é 30 por 1 a cada 100 mil habitantes, né? Então, 30 por 1 a cada 100 mil habitantes. Então, esse número, estava dizendo, se situa numa situação intermediária. Na Alemanha, esse número foi de 10, na Argentina até é menor, está em torno de 2, então a Argentina é um exemplo também de um lockdown precoce, um isolamento precoce, né? Mas temos casos como o da Bélgica, que esta taxa ficou muito alta, mais de 80, do próprio Reino Unido ele ficou em 62. Tá? Então, o Brasil está numa situação intermediária. Em número de mortes também, infelizmente, o Brasil ocupa o segundo lugar, o primeiro lugar é 130 mil mortes nos Estados Unidos, e o Brasil está hoje com 65 mortos, dados de hoje. Tá? Em terceiro lugar é o Reino Unido, com 44 mil, depois vem a Itália, depois vem o México. Aliás, o México está chamando a atenção no mundo, que ele está numa crescente bastante preocupante, né? Sobre os testes, muito se fala também dos testes, existem dois tipos de testes hoje, é o teste rápido sorológico e quantitativo e o teste PCR, né?
O PCR, para você saber, é um teste que detecta, faz uma fotografia do momento no indivíduo para saber se ele está com o vírus. Tá? É a presença física do vírus. O PCR detecta material genético do vírus. Só que o vírus só fica nos primeiros dias dentro do organismo. E depois ele é eliminado, tem uma produção de anticorpo. Então, se esse teste não é feito durante os primeiros dias, ele depois vai dar negativo. A pessoa é doente, está doente de coronavírus, mas o PCR dá negativo. Por quê? Porque o vírus já foi eliminado, mas o dano está ainda dentro do organismo. Essa é uma doença que causa muita inflamação, muita inflamação. A resposta inflamatória do coronavírus é muito forte. Eu vou falar depois porque então as pessoas também, em função disso, vêm a óbito. Os outros testes são os testes sorológicos. O que são os testes sorológicos? São testes que detectam a presença de anticorpos, né, dentro do organismo, né? Tem aquele rápido, que é a punção, né, do sangue do dedo, que é um glicoteste, né, o teste de glucose, é a mesma coisa, né? Ele detecta os anticorpos, mas de forma qualitativa, ou seja, reconhece se tem ou não tem anticorpo, e depois tem o que é feito em laboratório, que é o quantitativo, é a titulação de anticorpos. Ele ser mais sensível, um pouco mais preciso, e aí ele detecta também anticorpos, que são o IgG e IgM, né? O IgG é um anticorpo de memória, que as pessoas, se forem IgG positivo, podem ficar tranquilas, tiveram um anticorpo, em princípio, receberam uma imunidade, né? Enquanto o IgM é doença em ato. Às vezes me pergunto sobre a necessidade de testagem em massa nas empresas. O que eu digo? Não sou eu que eu digo, sou a maioria dos especialistas que falam isso. Só testar é ineficaz e ineficiente. Não adianta você testar. Não existe o teste. Primeiro, não existe um teste ideal. Ainda não existe o teste ideal. A gente viu a limitação, por exemplo, do PCR, que se você não pegar no momento certo, que são os primeiros, antes dos primeiros 5 dias, lá pelo segundo ou terceiro dia, ele vai dar negativo. Depois tem os testes rápidos. O teste rápido tem, às vezes, uma baixa sensibilidade, pode dar uns falsos positivos, e depois você vai ter que confirmar algo quantitativo. Então, não adianta, se vocês não fizerem, introduzir os testes numa gestão de caso, de acompanhamento de caso, isso que eu trabalho no SESI, sou gerente da área de segurança e saúde, trabalho no SESI, então a gente trabalha com essa metodologia, nós estudamos bastante para ver efetivamente qual tipo de teste seria mais apto para uma realidade que a gente trabalha, então a gente se deu conta que se você trabalhar só com teste não vai servir para nada. Então é importante acompanhar e fazer triagem, e a maioria das empresas, eu garanto isso para vocês, ela está fazendo isso, faz busca ativa de caso, busca ativa de sintomático, medição de febre nas entradas, sabe? É isso que tem que ser feito. O teste é um acompanhamento, é uma questão a mais mesmo, porque não vai evitar da pessoa, teoricamente, ficar doente, né? Então, mas quanto tempo uma pessoa fica positivo, né? Isso varia também bastante, né? Existem pessoas que, às vezes, o IgM continua positivo. Isso, o IgM, são aqueles anticorpos iniciais, sabe, que demonstram que a doença é recente, que às vezes duram até um mês. Isso não é o normal, vamos dizer assim, não é na distribuição normal, são exceções, mas pode acontecer. No certo não é. Mas eu digo para vocês assim, que do ponto de vista em ambiente hospitalar, né, no ambiente hospitalar, aquele paciente, aquele indivíduo que testou positivo, se recuperou, ele é testado negativo, ok? Ele faz o teste de anticorpo, ele é negativo. Ele retesta e em 24 horas ele é negativo, então ele é considerado negativado, então ele não transmite a doença. Por esse motivo, então, quem não tem mais sintoma durante 14 dias, ele é considerado, então, tranquilo, pode retornar à comunidade, pode retornar ao trabalho, né? Então, o vírus é transmitido, então, de pessoa a pessoa, né, são pela via aérea, as gotículas, né, os perdicotos, né, que às vezes ficam no ar, né, e o contato com as mãos, né, ele também é transmitido via superfície. Isso vocês, acredito, estão bem cansados de ouvir, mas acho que nunca temos que cansar de ouvir isso, porque esse cuidado é contínuo, né, a gente tem que cuidar isso aí, tem que cuidar de nós e das pessoas ao nosso redor. O vírus também tem um estudo recente que parece que se transmite também pelo ar. Entre aspas, ele pode viajar através desses aerossóis que são emitidos pela tosse, pelos espirros, né? E como é que nós temos que nos proteger, né?
Como falei antes, né, tem que lavar as mãos com muita frequência, tá? Isso é essencial, tá? Essencial, lavagem das mãos com muita frequência. Se não tiver o sabão, utilize álcool gel 70%. Mas assim, ó, você não está numa situação que não tem álcool gel, não pode lavar a mão, então o que tem que fazer? Não toque no rosto, tá? Essa é a questão mais importante. Não toque no rosto, porque o momento que você tocou no rosto, se tinha naquela mão, você tinha tocado uma superfície infectada, então você tem uma grande probabilidade de ter se infectado do coronavírus. Então, use a máscara é uma boa barreira, todo mundo tem que usar máscara, né, para se defender, sobretudo das pessoas assintomáticas, né, que a gente viu que tem muitas pessoas que são assintomáticas, trazem o vírus, mas não demonstram isso aí, né. Os principais sintomas, né, são parecer uma gripe, né, são febre, tosse seca, dificuldade em respirar, algum caso dor de garganta, algum caso até da diarreia, né, dificilmente dá vômito, mas dá diarreia, algum caso tem a perda do olfato, né, do paladar, isso é uma característica desse vírus. Ele é um vírus que sim pode levar a complicações, né? Como falei, uma minoria da população, mas pode levar a complicações. O que são essas complicações? Está se vendo que ele tem causa no organismo uma reação inflamatória muito forte, uma reação muito forte. E essa inflamação, ele é sobretudo presente nas vias respiratórias e nas mucosas do pulmão, nos alvéolos, que são aquelas bolsas pulmonares, e a última parte, a parte mais pequenininha dos brônquios, são umas bolsinhas, se chamam alvéolos, onde acontece a troca do oxigênio que nós respiramos pela boca, né, e o sangue. Tá? Então, nessas bolsas que acontece essa troca gasosa, né? E a gente se reoxigena. Então, com essa reação inflamatória muito forte, o que acontece? Aquela mucosa enche, o edema se enche de líquido e o gás, o oxigênio não consegue atravessar o líquido e chegar no sangue. E essa aqui é a pneumonia. Tá? Então, essa reação muito forte que os médicos têm, então, evitar. E esta, com o uso, está começando a ter um consenso geral, né, em relação a isso, né, que tem que fazer um tratamento precoce, né, com anti-inflamatórios, com corticoide, para evitar essa reação inflamatória, mesmo nos casos mais leves. E aqui, né, a gente não vai entrar nessa seara, mas eu, como médico, né, minha formação é medicina, né, que eu digo para vocês? Vocês, vou falar isso, assim, a questão da medicação não pode ser politizada, né? Político não prescreve remédio. Quem prescreve remédio é o médico. Então a gente tem que confiar no próprio médico. É na relação entre médico e paciente. O médico, com certeza, qual é o maior sucesso de um médico? É a cura do seu paciente. Todo médico quer a cura do seu paciente. Esse é o maior sucesso do médico. Então, o médico vai prescrever o remédio e quem aceita tomar o remédio, e quando, claro, isso for possível nessa relação, mas o médico vai saber disso, e é o paciente. Então, é uma relação estrita entre médico e paciente. Então, eu digo para você, confie nos seus médicos. Os médicos se atualizam. E o médico, a questão mais importante para ele então, é esta cura. Confie no seu médico. Essa é a minha mensagem em relação a isso. Quais são os grupos, então, de pessoas que são mais afetadas seriamente? Né? São as pessoas acima de 60 anos, então, por quê? Porque é um processo fisiológico e depois de 60 anos a imunidade, né, o poder de imunidade baixa, né? Além disso, a pessoa de qualquer idade com doenças pré-existentes, comorbidade, isso, por exemplo, doenças graves do coração, diabetes descompensado, pneumopatia, doença neurológica, renal. Ultimamente, o Ministério da Saúde também incluiu a gestante e as puérperas no grupo de risco do coronavírus, né? Mas isso por quê? Porque a fisiologia da gestação muda um pouco o corpo da mulher, no organismo das mulheres, que geralmente um pouquinho a imunidade baixa, mas em geral parece até que as mulheres e as crianças sejam, se a gente olhar as estatísticas gerais, sejam mais protegidas, né, em relação aos homens. De fato, morrem mais homens, né, do que mulheres, né? Então, como é que vai curar o coronavírus? Por enquanto não tem cura, né? Até descobrir uma vacina, de fato, não tem cura. Temos muitas pesquisas no mundo, né? Então, isso
está com um ritmo muito acelerado. Está se falando muito de algumas vacinas e que impactaria e deu uma característica que pode dificultar a descoberta de vacinas. Se o vírus tem mutações ou não, o que são essas mutações? O vírus muda na questão genética dele, nas proteínas dele, ele muda. E mudando, se você cria uma vacina para um determinado vírus que sofreu uma mutação, essa mesma vacina não pode ser válida depois para outra mutação. Então, precisa descobrir um loco, uma proteína que seja constantemente presente, que não sofra mutação, mesmo que tenha algum outro tipo de mutação no vírus. Um exemplo, por exemplo, de um vírus que muda todos os anos é o vírus da gripe. Por que se toma a vacina do vírus da gripe praticamente todos os anos? Em função disso, porque ele sofre mutação, só que são mutações menores. Então, a população já tem uma certa imunidade em relação a isso. Então, você faz uma vacina, você tem uma imunidade, mesmo que nem todo mundo se vacine, dificilmente, apesar de tem bastante morte, se fala pouco, mas tem bastante morte também por complicação da gripe, né? Mas no momento que o vírus da gripe, o próprio vírus da gripe, mudar muito, aí pega a população desprevenida, não tem imunidade. O caso, por exemplo, em 2009 da H1N1, a gripe A, que ninguém tinha isso. Então, também todo mundo foi atrás dos laboratórios para descobrir uma vacina que também chegou num tempo razoável, né? Então, aqui no Brasil, o Brasil está participando de dois estudos, né? Um com a Universidade de Oxford, que parece que essa vacina de Oxford seja mais adiantada em nível de pesquisa, e também tem outra, né, que pela farmacêutica a Pfizer, a primeira é pela AstraZeneca, né, e que a OMS definiu como um desenvolvimento mais avançado, e em colaboração com alguns institutos como o Butantan, o Rio Manguinho, né, da Fiocruz, o Brasil está se preparando para uma eventual produção em massa da vacina. Isso é muito bom. Mas por que foi escolhido o Brasil, né, por esses laboratórios? Porque aqui ainda temos muitos casos, né? A doença está muito representativa, né? Então isso é importante nesse caso de vacina, porque não adianta lançar em um lugar onde não tenha, né? A questão também em relação à imunidade, que é uma pergunta que não está totalmente respondida, é sobre se existe uma imunidade permanente. O que seria a imunidade permanente? Ou seja, você pegou uma vez o vírus e você está protegido a vida inteira. Você se vacinou e você está protegido a vida inteira. Isso ainda não está claro. Por quê? Porque ainda é recente. Isso aconteceu no começo do ano, tudo isso aí. Ainda isso é recente. Por isso, geralmente, uma vacina demora. Porque tem que ter estudos de imunidade para efetivamente poder lançar a vacina mais efetiva que se tem no mercado, né? E outra coisa, a questão do pico, tá? Alcançamos o pico? Não, ainda não alcançamos o pico, apesar que existem algumas realidades. Eu vi outro dia as curvas do norte e do nordeste, onde efetivamente não teve um grande controle, e lá a curva parece começar a descender. Talvez lá se efetivamente se alcançou o pico, mas o pico se alcança quando um país ou uma comunidade tem um maior número de casos e a curva começa a descer. Embora aqui no Rio Grande do Sul, então, a curva parece mais um platô que agora começou um percurso mais íngreme, com leve ascendência, ainda não se alcançou isso aí. Então, o que se espera? Que se alcance o mais rápido possível para que a gente possa depois chegar àquele R0 que eu falei antes, abaixo de 1, e a doença sumir. Enfim, outra coisa que, finalizando aqui, que se fala bastante, é a questão da segunda onda. O que é essa segunda onda? A segunda onda é a seguinte: quando parece que tudo finalizou, que os casos diminuíram, como foi na China, por exemplo, que as atividades, a sociedade está voltando à normalidade, aí começa de novo uma curva ascendente, começa a aumentar muito o número de casos, né? E esta onda praticamente começa como se começar os casos comecem de novo, né? Vou fazer um exemplo de outro coronavírus. Alguns de vocês talvez tenham ouvido falar que é o MERS, né? Que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. É um vírus, um coronavírus que iniciou na Arábia Saudita, que veio dos camelos. E esse vírus, ainda a primeira onda não passou.
mas também não se tem muito casos, né? Uma segunda onda que estava acabando poderia começar, então, com reimportação de novos casos na área. O problema foi assim, em geral, a não sincronia dos surtos epidêmicos. Mas a coisa mais importante que nós estamos aprendendo, essa questão, nós estamos aprendendo todos os dias, nos nossos planejamentos no SESI, a gente sempre fala se no dia de hoje é isso que está valendo, vamos nos projetar, então por isso a gente está sempre atento, as coisas mudam e a nossa preocupação, e falo aí no geral, sabe, como médicos, como sociedade, que a gente tem que trabalhar para que, se mesmo se chegasse uma segunda onda, nós temos que estar preparados para enfrentar. Então, era essa a minha mensagem. Agora podemos interagir aqui. Eu queria também deixar espaço para nós trabalharmos nessa questão aqui relacionada à gestão de casos, ou o impacto que vocês têm, que podem me perguntar, e eu aguardo, então, as perguntas, as perguntas de vocês. Tá? Sei que a gente existe aqui CIMEX, né, sindicato das indústrias metalmecânica, né, e metalúrgica, mecânica de material elétrico, então representa um segmento importante, né, reprodutivo da sociedade de Caxias, né, então, como eu falei antes, é importante, então, citar que o combate numa realidade empresarial não pode passar só pela testagem, né? Porque a testagem se torna ineficiente. A testagem se torna ineficiente, né? Então tem que passar por uma gestão, como falei antes. Aqui temos uma pergunta aqui da Beatriz Pauletti. Além de todos os cuidados aqui citados, o que mais as pessoas podem fazer para evitar? Como ter uma boa imunidade, uma boa alimentação, tomar sol, fazer exercício, enfim, o que está ao nosso alcance. Ótimo, Beatriz, isso é sempre bom lembrar que nós temos que nos preservar, ter uma boa saúde, ter uma boa alimentação. Tendo uma boa alimentação, a prática de exercício físico, né? Isso com certeza estimula o nosso corpo a ter uma boa atividade. E isso tem que ter um equilíbrio entre o nosso trabalho, tá, e a nossa vida pessoal. E isso a gente tem que buscar, porque a coisa mais preciosa é a nossa vida. Então, e tudo que é feito para estimular essa imunidade por meio de uma alimentação saudável, eu diria que é o binômio alimentação saudável e exercício físico. É claro, se fazer controles médicos regularmente, levar uma vida, um estilo de vida saudável, não tem segredos nisso aí. É isso que tem que ser feito. Então, é ter um estilo de vida saudável. Porque você previne hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o que mata mais não são tirando o caso mas incluindo também o coronavírus, não são as doenças infecciosas, não são os vírus. O que mata mais hoje são as doenças crônicas, não transmissíveis, aqui é a palavra mesmo, né? Não transmissíveis, então não são vírus, não são bactérias, que são doenças como doença do coração, como hipertensão, diabetes, os problemas que derivam do hábito de fumar. Hoje, as duas primeiras causas de morte no Brasil são doença cardiovascular e os cânceres. E vou dizer para você que doença cardiovascular e câncer, no caso de doença cardiovascular, mais de 80%, e no caso do câncer, mais de 40% dos casos podem ser evitados com estilo de vida saudável. Então, temos sim que ter um estilo de vida saudável. Bom, aqui a Débora Tiel de Luca pede para comentar sobre a vantagem do teste rápido frente ao PCR. Muito boa pergunta da Débora aqui, né? Eu não diria que é uma vantagem, eu diria que são diferenças, né, Débora? O teste rápido, ele detecta anticorpo no organismo. Então, você tem que desenvolver anticorpo. Então, se você desenvolveu esses anticorpos, que geralmente você começa a partir do quinto, sexto, sétimo, o ideal é lá pelo 10º dia fazer esse teste rápido. Então, se você detectou esses anticorpos, ele detecta do tipo imunoglobulina G, imunoglobulina M, IgG e IgM. Se você tem o IgM, quer dizer que você está doente nesse momento.
você tem que ser afastado, tem que ir para isolamento. Se você tem uma imunoglobulina G, você quer dizer que você já teve a doença, que você está, em princípio, imunizado. Qual é a diferença do PCR? O PCR, ele detecta o vírus dentro do organismo, não é um anticorpo, não é a reação do organismo. Detecta se tem um vírus, se você está com o vírus, com o bichinho dentro do organismo, né? É o DNA, que é o RNA do vírus. Então, o PCR, se você não está com o vírus dentro do organismo, o PCR vai ser negativo. Então, o PCR tem que ser feito já nos primeiros dias, 2, 3 dias, está sintomático, se consegue, faz o PCR. Só que tem aquelas particularidades também. O PCR é um teste mais difícil de se encontrar, os insumos são importados, é um teste mais caro. Pensando numa escala maior, ele se torna difícil de aplicação no screening populacional, numa triagem grande. Por isso é preferível, numa gestão de caso, utilizar os testes rápidos. É claro, os testes rápidos têm, às vezes, uma sensibilidade menor, né? Então, tem que levar em consideração isso. Às vezes, tem alguns falsos positivos, você tem que confirmar, mas ele é muito bom para fazer uma gestão de caso. Então, por quê? Porque você consegue identificar, quanto mais sensível no sentido de poder colocar, mesmo que seja um falso positivo, mas pelo menos que não fuja nenhum falso negativo, sabe? E, efetivamente, a gente consegue fazer. Então, esse é um acompanhamento. Então, aqui tem uma demanda da Arlene que diz quando indica fazer o teste. Então, eu indico, se for os primeiros dias sintomáticos e você tem condições de fazer o PCR, bem nos primeiros 2 dias, não deixe superar o terceiro ou quarto, faça isso. Mas se superou já uma semana, então, melhor o teste sorológico. E pode ser o rápido, lembrando que tem o rápido, mas também tem o teste sorológico de laboratório, que ele é mais sensível que o teste quantitativo. Tá? E o Vinícius aqui está perguntando, a partir do momento que é feita a medição de temperatura diária, no início, a partir do momento que é feita a medição de temperatura diária no início do expediente, e se gostar de um funcionário com febre, é indicado testar toda a equipe em um primeiro momento. Muito boa também a pergunta. Aqui, efetivamente, você manda essa pessoa, se tem essa gestão de caso, fazer o teste, e se os contactantes, chamado contactante, ou seja, aquelas pessoas que têm um contato mais íntimo com esta pessoa, estão nessa realidade, seria indicado fazer este teste também desses contactantes, né? Assim como dos próprios familiares. Mas a coisa mais importante que eu digo sempre, não precisa entrar em pânico, porque às vezes a pessoa recebe a notícia que ficou com um teste positivo e já pensa naqueles caixões, naquelas covas coletivas. Não é nada disso. É claro que a empresa faz a sua parte, às vezes é meio sensacionalista, isso vende também manchete, mas não é nada. Se você está lá, está fazendo o teste, está positivo, está dizendo que você está bem. Provavelmente está também sem sintoma, então isso você vai passar de forma tranquila. Então, Bisogna precisa tranquilizar. E nós temos que ter o cuidado também de passar esta notícia para as pessoas, né? A forma de abordar essa pessoa, sobretudo tranquilizar as pessoas, né? Porque com certeza vão progredir de forma melhor. Mais 2 perguntas da Cristiane, que procede a informação de que pessoas com sangue tipo A são mais propensas a ter forma grave de doença, enquanto aquele tipo 0 são menos propensas. Minha resposta, não procede. Isso aqui é uma fake news, tá? Então, não existe estudos médicos, efetivamente, uh, vão em busca das informações, vão em busca de fonte fidedigna, e que estão surgindo muitas informações na internet, né? E, indicado fazer o teste em todos os outros, e muitas informações na internet, às vezes, uso de vitamina D, uso de vitamina C. Não, tem que usar vitamina, como falei antes, as melhores vitaminas vêm das frutas, né? Se você tem carência, ok, tem que tomar uma suplementação. Mas é o estilo de vida saudável que ajuda as pessoas, é o estilo de vida saudável que ajuda a imunidade das pessoas. É isso que nós temos que olhar. Se alimentar bem, fazer exercício, é fazer controle médico periódico, fazer aqueles controles de pré-câncer para o homem, para a mulher. É isso que nós temos que fazer, é se manter saudável desta forma. Então, isso aí, viu, Cristiane, não procede, então, pode
Aqui todo mundo está na mesma condição, por enquanto. Eu digo por enquanto porque daqui a pouco pode surgir um estudo e a gente tem que se reformular, entendeu? Então, por enquanto, eu desconheço o estudo que diga isso, ok? Esta já respondi. Tem mais alguém que queira interagir? Alguém está digitando aqui. Tá ok. Tá bem. Bom, pessoal, tá bem, olha, fique à disposição. Eu trabalho no SES, a Daiane aqui do Cimex. Se alguém queira depois nos perguntar, nos encaminhe, né, essas perguntas, fico à disposição. Eu digo, para mim é o maior prazer nesses momentos poder transmitir essas informações, esse conhecimento, é sempre bom. A minha recomendação, por favor, cuidem com as notícias que circulam na internet, sempre vejam informações mais fidedignas, como os conselhos de classe dos médicos, sabe? Do pessoal da saúde, dos enfermeiros que estão fazendo um belíssimo trabalho nesse momento. Aqui vai o nosso reconhecimento, e também como vocês, nós temos um grupo de profissionais que estão na primeira linha, de enfermeiro, de médicos também, de técnicos de enfermagem, aí em toda a cidade, praticamente, as principais cidades, né, tem uma grande representação do SESI aí em Caxias, né, então essa junção de força, né, que o CIMEX propiciou entre as nossas organizações, eu elogio mais uma vez, parabéns aí, Daiane, vocês, e eu espero que possamos repetir mais vezes isso aí, e talvez para coisas até melhores em função a isso, né? Antonino, a gente agradece a forma didática e clara que foi abordado os temas. Acho que as perguntas também foram super importantes para a gente abordar, né, os aspectos relevantes da Covid. Sabemos que é um tema crítico, enfim, é o tema do momento, precisamos falar desse assunto. Esperamos que tenha sido útil para quem pode estar assistindo conosco. Essa live também ficou gravada, então a gente vai disponibilizar nas nossas redes sociais. Reforça a parceria que a gente tem com o SESI, inclusive as indústrias têm aí acesso a diversas soluções para ajudar nesse momento, inclusive uma das questões que a gente reforça muito é o que tu trouxeste, que é a gestão de casos, né, Antonino, mapear os contactantes, até teve uma pergunta nesse sentido, né, como é que eu mapeio, a gente sabe que a cidade, que a região já estão havendo surtos, né, dentro das empresas, embora o governo considere surto 2 casos de pessoas com síndrome gripal na empresa, né? Então é um pouco, às vezes, alarmante, o surto não é tanto, né? Mas é importante a gente fazer esse olhar como um todo, né? Não pensando só no teste, que claro que ele é importante, mas ele faz parte de toda uma base, né? Isso. E acredito que isso deixasse bem claro. Quanto CIMEX, nós nos colocamos à disposição, se alguém ficar com alguma dúvida, nos mande para toda a nossa equipe, a gente direciona para o Antonino, ou enfim, a Ciandra aí também, o Márcio do SESI, que nos acompanham aqui na região. A ideia era que fosse uma live rápida também, mas que trouxesse informação, e acredito que cumprimos aí o objetivo. Muito obrigada de novo, Antonino, parabéns mais uma vez, e uma boa noite a todos. Boa noite, um grande abraço a todos.